Aí galera, beleza? O Paulo tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida. Tava aqui pensando com meus botões. Quando que eu comecei a falar diretamente de Orlando, Flórida? Né? E eu não consigo começar o vídeo sem falar. Isso é bem interessante, porque são 11 anos, mais de 11 anos falando diretamente de Orlando, Flórida. De hoje estou aqui com a minha amiga, querida doutora Izzy Pinho. Bem-vinda, Izzy. Oi, gente. Um prazer estar aqui, Paulo. Thank you. E ó, nosso último vídeo bombou porque nós falamos sobre os erros que você deve evitar, nós falamos sobre abrir empresa, falamos um monte de coisa. Na verdade, a gente tem uma mistureba, né? Porque a gente fica perguntando e vai pra lá e vem pra cá. E é porque o que eu faço, doutora Izzy? Eu aproveito quando vem as pessoas aqui para eu fazer perguntas que me interessam também. Então, por isso que às vezes eu vou meio fora. Mas foi bem legal. Então, para quem não sabe, a doutora Izzy Pinho, ela é advogada. Não só, ela faz imigração também, porque todo advogado imigrante acaba fazendo imigração, né? Mas aqui no canal Perguntas ela é focada em business, em real estate, que é em imóveis, e o negócio dela que ela é bem forte em litígio. E a gente vai falar sobre vários assuntos hoje, mas nós vamos focar em você que está no Brasil ou acabou de chegar, ou que mora aqui, era CLT, que trabalhava para alguém e pensa em abrir um negócio. Né? Ou do Brasil fazendo planejamento, ou você que já está aqui, o que você precisa. Porque quando a gente pensa em abrir um negócio e você nunca teve um business aqui nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, eu acho que aqui é menos complicado, mas existe tanta coisa envolvida que nós que não vivemos isso todos os dias, não sabemos, a gente nem lembra, né? E por isso que tem esses profissionais, né? Nós temos profissionais que podem ajudar você a educar. Então, o advogado, principalmente o advogado de business, na minha opinião, e eu moro aqui desde 98, já tive alguns bastante business aqui, muitos não deram certo por falta de conhecimento e às vezes por não querer investir num advogado, porque você fala, não vou gastar com isso, tá certo. A gente acredita muito, doutora, no que é conveniente para nós. E a gente fala conveniente quando a gente não precisa pagar. Né? Então é muito mais fácil eu acreditar nos livros que o cara está me mostrando do que contratar um advogado ou contratar um especialista, seja da área que for, para olhar os livros, para olhar os contratos, para ver se está tudo certinho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mais ou menos isso? Sim. Ó, gente, não é nada combinado aqui, viu? A gente chegou aqui agora e falei, vamos falar sobre isso. Ela falou, vamos embora. Sim, acho que é importante, né? Principalmente as pessoas que não têm muito conhecimento de como é que as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos, pra gente realmente, assim, dizer qual a importância de uma assessoria jurídica para lhe acompanhar, né, durante o seu mundo empresarial. E o mais engraçado é que eu tenho clientes que estão há anos em negócios e que dizem, poxa, doutora, é tão importante, né, ter um advogado. Se eu tivesse um advogado lá atrás, eu não tinha me metido em tanta enrascada ou teria dificultado certas situações, né, que a pessoa não precisava passar por aquilo. Mas é isso, eu acho que todo mundo que tem um negócio, quer prosperar no seu negócio, em algum momento você vai precisar de uma assessoria jurídica. E olha que interessante você falando isso, você não sabe, porque o vídeo não foi ao ar ainda, mas eu gravei com o Claston, que é um cara que é um big businessman, é um empresário gigante, ele era gigantesco no Brasil. Quando você assistir o vídeo dele, você vai falar, uau, eu fiquei impressionado. Ele é maravilhoso. A doutora Izzy já tinha falado dele, a importância dele, como inteligente ele era. Interessante que ele falou no vídeo aqui, ele falou assim, tudo que eu vou fazer eu mando lá pra doutora, e às vezes se ela não der ok, não tem ok, né, com o jeitão dele. Então imagina, um cara que teve muito sucesso no Brasil, mas muito mesmo, e ele conta no vídeo a importância que ele chegar aqui e ser humilde, porque ele chegou com o nariz empinado e só tomou um atrás do outro. Você deve saber mais do que eu, existe a cláusula que ela não vai comentar, porque que ninguém pediu autorização, mas ele contou. Ele não contou detalhado, mas ele falou, Paulo, um atrás do outro. Aí ele teve que dar uns passos para trás e entender que ele não sabia de nada. Olha que interessante. Um cara que fez muitos milhões, e eu vou falar que chegou ao bilhões de reais no Brasil. Ele não falou de números, mas a gente falou que era muito dinheiro, né? E pela estrutura que ele me falou, eu falo que chegou ao B. Ter a humildade, depois de ter com o ego lá em cima, de ter tomado umas porradas, que ele contou aqui, por isso que eu posso falar,
entender. Então, para que a gente faz esses bate-papo? Por que ele veio aqui? Por que a doutora está vindo aqui? Para você não passar, não ter que passar pelo que ele passou. Né? Você perde dinheiro, você perde tempo, frustração, dor de cabeça, casamento muitas vezes, porque você tá com o nervo lá em cima. É tanta coisa envolvida, né, que a gente nem pensa. É muita coisa envolvida. E assim, então vamos começar, né? Vamos, Porque a gente vai falar aqui várias coisas antes da gente começar. Mas vamos dizer que vamos usar um exemplo, né? O exemplo é aquela pessoa que tá no Brasil e tá planejando. Poxa, eu tenho um negócio no Brasil, ou já trabalho nesse ramo há muitos anos e gostaria de ter um negócio. Normalmente, o cliente, se ele tá no Brasil planejando, ele tá nessa pegada, né? Ou ele já é empresário e tá pronto para empreender aqui, ou ele trabalhou muitos anos na área dele, virou meio que um especialista ou algo do tipo, e agora ele quer trazer o conhecimento dele para algum propósito aqui. Às vezes, até mesmo um negócio que não seja dentro da área, mas ele acha que tem um potencial de tocar uma empresa. Então, essa pessoa que tá vindo pra cá, ele vai ter que levar algumas porradas pra ele aprender o básico, pra ele chegar... É aonde eu ia chegar. Eu já cortando aqui. Mas ele vai levar algumas porradas, até pra ele encontrar um advogado, pode ser que... Até hoje nós tomamos porrada, até todos hoje. Todos os dias, né? Todos os dias ele tá apanhando. Empresário, ele tá ok em levar porrada, porque senão ele podia estar confortável dentro do casulo dele, fazendo qualquer outra coisa, sem ser ter que viver desafios diários, né? Então, pensando que os desafios do empresário são diários, você levar algumas porradas é normal. O que não é normal é levar porrada demais, né? E eu acho que se você tem assessoria, não somente jurídico, mas também, né, falando em português, mas também uma assessoria contábil, uma assessoria de corretagem também, que seja relevante, porque muitos negócios vão acabar com espaço físico, né? Ou compra, ou aluga algum espaço que faça sentido. Então, eu acho que você tendo certos pilares que você consiga confiar nas pessoas que estão lhe assessorando para que você possa tomar a melhor decisão possível com as informações que você tem naquele dia, é o que vai acelerar ou melhorar o seu processo para que você não tenha que levar porrada demais. Perder muito dinheiro. Perder muito dinheiro. Principalmente. E tempo. E tempo, sim. Tempo. O tempo, ele vale mais que dinheiro, né? Dinheiro a gente sabe quanto a gente tem, tempo a gente não sabe. O tempo, ele é pressão, porque quando você conversa com as pessoas, tem sempre uma questão de tempo. Ou eles estão já atrasados para terminar um contrato, ou eles precisam de algo imediato. O tempo, ele anda em conjunto com o empreendedorismo. O empresário, ele sempre precisa comprar tempo para fazer tudo que ele precisa fazer. Então, também tem isso. Tem o dinheiro, tem o tempo. E você poderia pular certas etapas por ter uma assessoria que faça sentido dentro daquilo que você está querendo criar. Então, vamos lá. Isso me deu uma ideia que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um summit de business aqui, onde eu vou trazer um corretor de imóvel comercial, que é o meu amigo Luciano, eu vou trazer uma contadora, a Carol Larson, e a doutora Izipinho, que é uma advogada de negócios aqui, pra gente fazer todo esse... Isso aqui vai ser um vídeo à parte, sabe? Eu vou pegar o dia, isso já me deu esse insight, que é para realmente ajudar vocês e facilitar a vida de vocês. Então vamos lá, doutora. A primeira coisa que nós precisamos ver, quando eu vou contratar um advogado, quais são as perguntas que você vai fazer ali para mim na hora sobre o meu negócio? Então vamos criar um cenário. Vez eu criar um cenário, porque sempre eu crio um cenário que dificulta muito a minha vida, que talvez eu não saiba. Vamos dar o exemplo de um cliente que você teve. Nós vamos usar o nome dele de Paulo, porque assim eu uso o meu nome. O nome dele é o Paulo. E dá um exemplo do cliente do Paulo que comprou um negócio aqui ou que abriu um negócio aqui. Quais foram os transmites que você teve que fazer? Quem que participou? Não de pessoas profissionais falando. Então, eu quero ser empresário nos Estados Unidos. Você tem 2 métodos. Você pode comprar um negócio, você pode começar um negócio. Então, né, não existe só aquele caminho que eu tenho que começar algo do zero. Os Estados Unidos é um mundo de negócios que o mercado de compra e venda de negócios é algo real, e a gente tem corretor de negócios, né, que é a mesma licença do corretor de imóveis,
você também pode vender negócios. Então, tem essa possibilidade. Então, se você vai comprar um negócio, vamos começar com o primeiro. Tá. Vou comprar um negócio. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do Paulo, que está no Brasil. Vamos falar empresa, porque esse negócio de negócio, a gente fala muito negócio, a gente abre negócio, fecha negócio, vamos falar empresa. Certo. O Paulo está no Brasil. Uhum. Aí vamos usar aquela ideia do E2. O Paulo, ele é um cidadão espanhol. E Eu sou italiano. O Paulo, ele é italiano. E o Paulo quer abrir que espanhol não trabalha depois do almoço. Isso me irrita tanto. Não que os italianos são muito trabalhadores, a gente trabalha um pouco mais. Anyways, então tem o Paulo. Ele é cidadão italiano e ele quer abrir um negócio. Ele mora no Brasil. Isso. E ele quer abrir um negócio nos Estados Unidos. Uhum. Certo? E ele tá buscando maneiras de como é que ele vem para os Estados Unidos e faz esse negócio acontecer. Então, nesse cenário, vamos dizer que o Paulo tá buscando um visto E2, um visto de investidor, que é aquele que você precisa ter alguma cidadania, que tem um tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, no qual lhe dá a possibilidade de entrar com um visto de investidor para que você venha abrir um negócio nos Estados Unidos, certo? Uma empresa. Uma empresa nos Estados Unidos. Então, o Paulo já entendeu que ele quer um visto E2 e para isso agora ele decidiu que ele vai comprar uma franquia, certo? Então, é um cenário bem comum, gente. Isso acontece todos os dias. O visto E2 é super utilizado para empresários que buscam abrir ou comprar uma franquia aqui nos Estados Unidos. Agora vamos discutir rapidinho. Não é para eu discutir migração, que migração é o Dr. Walter Santos aqui no canal Pergunta. Sim, mas ninguém está discutindo. Mas eu vou fazer uma pergunta. Sim. Pelo que eu entendo, que eu não sou um advogado, mas eu tenho 11 anos, todos os meses falando com muitos advogados, inclusive com você. A franquia não limita muito o investidor pro E2? Mas também dá seguranças e também dá parâmetros e já... Se você compra essa franquia, então, você já tem os parâmetros da franquia. No qual a fórmula que vai funcionar. A fórmula que vai funcionar. E se o negócio já tá andando, você já tem os números e o histórico daquela empresa para saber essa empresa ou tá no nível que tá interessante para mim, ou eu confio na minha capacidade de que se eu fizer isso, aquilo, essa empresa vai melhorar. Porque parte... Não, eu já querendo discutir imigração com advogado de imigração aqui. Mas parte do negócio do E2 não é gerar empregos? Você pode comprar, sim. Porque se eu já tô pegando uma que tá funcionando, eu já tenho empregados. Sim. Daí eu tenho que fazer um business plan que mostrar que vai crescer. Você vai fazer algum investimento ali na compra, ou você vai fazer alguma melhoria, alguma coisa do tipo. Mas super funciona. Sempre super funciona pro visto E2, então não discute isso comigo. Não, eu só tô perguntando. Eu perguntei por exato. Mas assim, super funciona pro visto E2, então a compra de uma franquia, por exemplo. E eu falo franquia porque é algo relativamente... menos difícil, que já está pronto pra você. Tá meio pronto. Já vem com o manual. Aí tu vai me dizer, Easy, franquia é a melhor solução pra todo mundo? Não. Todas as franquias dão certo? Não. Entendeu? Então, isso é uma outra conversa. Mas a gente tá partindo desse parâmetro e desse exemplo. Então, Paulo, ele é cidadão italiano, ele mora no Brasil, ele quer vir abrir um negócio nos Estados Unidos e, inicialmente, ele está comprando uma franquia aqui nos Estados Unidos e a compra dessa franquia custa 300 mil. Okay. Certo? Esse é o investimento que ele vai fazer inicial. Daí ele vai chegar pra gente e ele vai ter uma série de documentações que precisam ser revisadas, negociadas. Então, quando você tá comprando um negócio nos Estados Unidos, você vai ter o contrato de compra e venda. Você vai ter que fazer uma diligência da empresa, né? Tanto quantos funcionários você tem, ou quanto é que você paga os funcionários, se tá tudo certo com a documentação dos funcionários, se tá tudo certo com os contratos que eu tenho com os meus... com o proprietário do... Seja com aluguel, seja com pessoas que lhe vendem materiais, vendors. Então, um negócio... Distribuidores. Exato, distribuidores é a palavra. Um negócio acaba gerando vários outros itens que você precisa checar para saber se tá tudo certo. Pra poder funcionar. Mas ainda o contrato de compra e venda, que é de extrema importância. Então, tá tudo escrito. Todas as negociações estão claras, estão corretas. Você tem cláusulas que lhe protegem, por exemplo, cláusulas de não competição. Se essa pessoa quiser ir abrir um negócio 2 milhas de você, ou se essa pessoa agora decide que
ele vai roubar seus funcionários por trás, ou qualquer coisa do tipo. Então, você tem um contrato bem estruturado, principalmente compra e venda, e se o pagamento ele é parcelado, você também poder negociar essas cláusulas para que seu cliente fique bastante seguro do negócio que ele está comprando, né? Mas a necessidade do cliente, ele vai fazer você prestar diferentes tipos de assessorias jurídicas. Então, você pode me contratar para redigir o contrato. Se o contrato já está pronto, você pode me contratar para ler o contrato com você. Você pode me contratar para fazer parte de toda a negociação. Isso que eu ia falar, eu acho que a negociação é extremamente importante quando você está colocando dinheiro. E se você não sabe ler um contrato, imagina, você compra um negócio hoje e daqui 2 anos você tem que entregar o ponto. E você fez um puta de investimento. Sim. E não tem renovação, cláusula de renovação nesse contrato comercial. E você não se deu bem com o landlord. Com o landlord. Proprietário. Com o proprietário. Imóvel. Aí, então, assim, eu acho... São muitas coisas. São muitas coisinhas, né? E eu acho que isso também, tipo, você tá comprando um negócio, você tá comprando só os bens do negócio, o goodwill do negócio, você tá comprando o nome do negócio. É necessário você comprar essa empresa? Será que não é melhor você abrir uma empresa necessária e transferir tudo isso, uma empresa separada e transferir todos esses itens para uma empresa nova, que não tem todo esse histórico para trás, que você não sabe exatamente o que é que aconteceu? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é um car dealership, ele tem uma loja de carro, e ele tá respondendo um processo da época do outro dono. E ele tá tendo que investir uma grana pra gente defender essa causa, que ele vai ter que cobrar do dano anterior, mas aí viram duas causas, isso, né? Você tem que responder o processo e você tem que cobrar da outra pessoa que tá lá atrás, né? Porque não existe pode até existir, né? Você poderia ter um calção de 50 mil para processos jurídicos numa conta escrow, separada por 2 anos, mas não é o que normalmente acontece. Sim. Né? Não é assim que as pessoas necessariamente fazem negócio. Então, é o máximo que você possa se informar das decisões que você está tomando. Colocar claramente numa linguagem que faz sentido judicialmente em contrato e você negociar aquela transação para o melhor mundo para ambas as pessoas, para que não existam conflitos futuros, é aonde você contrata um bom advogado para lhe guiar durante essa transação e realmente lhe entregar por meios formais aquilo que foi negociado entre as partes. Então, eu te fazer uma pergunta, eu entendi, são muitas coisas. Então, você está sempre indo para a corte, a gente estava até conversando agora há pouco, que hoje mesmo você teve que ir para a corte, aquela coisa. E qual que é a briga dos brasileiros, assim? Claro, você não precisa, nem estou pedindo o nome de quem, que não me interessa, mas o que, nos litígios, que você faz muito litígio, a gente estava conversando sobre isso. E aí eu perguntei o que é, você falou, é mais contratual. O que é exatamente? Por exemplo, hoje minha audiência era uma audiência sobre um caso no qual meu cliente é um construtor, ele prestou um serviço e não foi pago. Aí tem uma questão contratual porque a gente só tem o invoice, a gente não tem um contrato assinado. Então, minha argumentação nesse caso é dizendo que o contrato é válido porque teve uma oferta e um aceite desse contrato dentro do software que é utilizado para aceitar esse tipo de... Então, assim, quando a gente acha que as coisas são muito simples, elas acabam judicialmente ficando um pouco mais complexas, né? Esse caso, a gente tá falando de 25 mil, então não é uma causa grande, mas gera complexidades pela informalidade no qual os negócios são feitos. Entendi. Então agora nível curiosidade minha, que eu gosto de aproveitar e pegar aqui com você. Você falou porque não existia talvez um contrato, mas existia uma troca de invoice. O invoice é uma nota fiscal, para quem não sabe o que é isso ainda, que você não mora aqui. Então, pela nota fiscal, eu aceitei e entreguei, no momento que você aceitou, já faz valer aquilo ou não? Então, essas são cenas do próximo capítulo nesse caso. Mas, por enquanto, eu consegui superar aquela necessidade inicial de demonstrar para o juiz que eu tenho um argumento. Sim. Se isso vai seguir dessa forma durante o processo, são cenas do próximo capítulo, mas o cliente está ciente das dificuldades do caso e é isso que importa. Porque cada caso é um caso. E aí vai da história, da que você conta... Vai de detalhes. Das provas que você consegue gerar. Nós sabemos, ou já ouvimos dizer, eu não quero falar nada porque eu não tenho competência de escola, nem de licença para falar.
Mas existe um contrato verbal, correto? Existe um contrato de WhatsApp também. Por exemplo, se eu falar assim, doutora Isa, eu preciso... Meu filho acabou de ser preso, ele não fez nada de errado, que nem ontem me ligaram e eu até passei pro doutor... Aí eu digo assim, ó, meu depósito é tanto, minha hora é X. Isso é um contrato. Daí você fala... Eu teria que argumentar que isso é o contrato. Tipo, entendi. Porque que nem ontem eu me procuraram exato pra isso, aí eu mandei pro Thomas, caso que era criminal. Aí eu liguei pra ele, ele falou, ó, manda pra esse número, e pode deixar que eu atendo. Mas É uma emergência daí, né? Foi uma emergência. E aí, geralmente, na emergência, se fosse você a doutora Isa não faz criminal. Não. Nem mexe com essas coisas. Não. Por isso que eu passei pro Thomas. Se for, o advogado, geralmente, ele já pede o fee dele ali antes. Já. É tipo assim, eu vou pra você, mas vai custar X, Y, Z, você pode me pagar assim, assado e cozido. Tem uma oferta e tem um aceite. E se ele tá por escrito, ele é por escrito. Ele não é verbal. E é importante estar por escrito. Aí vai depender do juiz, vai depender da argumentação do advogado, vai depender da sua capacidade de demonstrar porque na hora que você quer. Tá preso, ou que teu filho tá preso, ou que tua mulher ou teu marido, você faz 1 milhão de promessa. Aí o advogado vai e solta. Aí depois, porque eu já vi, gente, depois pros advogados receber também, dependendo de quem, é um saco, né? Por isso que é importante, já quem tem experiência, já ter isso tudo muito claro. Assim, acho que em qualquer negócio, em algum momento você tem falhas no seu contrato, mas é importante que você deixe as coisas organizadas. Então, se você vai comprar um negócio, na minha opinião, é de extrema importância que você use advogado para fazer o fechamento desse negócio, né, que você está comprando, ou ter advogados que representam ambas as partes e que os advogados resolvem todos os contratos para seus clientes assinarem. Então, recentemente também a gente estava fazendo a compra e venda de um negócio que é um smoke shop em Miami. E nesse caso não era um advogado fazendo o closing. Normalmente quando um advogado faz o closing, você não representa ninguém. Você age como um agente relativamente neutro. As pessoas lhe passam as informações daquele, né, vamos supor, o business broker estaria lhe passando... o que é que foi acordado, talvez tenha um LOI. Como que chama quem faz isso na casa, quando você compra? Não, negócio também. Sim, como se fosse Então, você normalmente vai ter uma letter of intent, né, que é uma carta de intenções, onde você tem o que foi acordado e você usa essa carta de intenções para redigir todos os contratos necessários. Para ambas partes ter certeza que elas sabem o que elas estão se metendo. O que é que elas acordaram, tá no papel, né? E assim você segue. Mas você tem situações no qual ambas as partes têm advogados, um advogado faz o closing, mas só recebe as informações e não necessariamente eu vou estar dizendo, Paulo, essa cláusula aqui tu deveria... Você não faz, daí a pessoa não faz isso, o advogado só lê, fala, você escreve entendeu? Os contratos, né? Formaliza aquela... E normalmente também se tem exchanges of money, se tem transferências de dinheiro, ou se tem down payments, né? Entradas que precisam estar em escrow, normalmente vai para a conta trust do advogado, no qual ele segura aqueles valores até o deal ser concretizado. Eu acho que você não tem o que eu vou falar agora, mas devia de ter. Gente, vocês me falam. No Brasil, que eu saiba, lembra, eu nunca tive negócio no Brasil, até mesmo que no Brasil eu só fui empregado até os 21 anos que eu vim pra cá. No Brasil, que eu saiba, por exemplo, tem o contador que você tem que ficar pagando. O contador, não importa, abriu um negócio, tem que ficar pagando aquele cara pra nada ou pra alguma coisa, você tem que pagar. Você já tem, eu vou chamar de clube, o clube P da Pinholó, onde eu pagaria um FII mensal ou anual, da minha forma, para ter você no meu... Ter a tua equipe, não você no caso, mas a tua equipe para responder perguntas. Poucos seletos clientes. Mas nós vamos criar, gente. Vai chamar Clube P. Não P de Paulo Paterno. Vai ser Clube P de Pinholó. Porque eu acho que é muito legal. É muito importante, porque o advogado aqui não é todo mundo que pega o telefone e já liga pro meu advogado. São um povo seleto, né? Porque geralmente não é barato o tempo aqui, eles correr. Para eu conseguir a doutora Isa aqui não é fácil, é difícil, é uma briga. É uma briga que a gente tem que ter
para conseguir essa mulher aqui. Por quê? Porque tá todo mundo correndo e trabalha muito, e advogados muito bom como ela é, tem menos ainda. Né? Então existe uma disputa. Então se tivesse uma maneira de ter você para mim sempre que eu precisasse, né? Seria bem legal. Tá, já entendemos então que nós precisamos de Isso advogado. É a compra, né? Oi? Isso é a compra do negócio. Isso é a compra. Eu sigo no pensamento. Você tá no pensamento? Ah. Sigo no pensamento. Então, isso é se você compra o negócio. Se você compra o negócio, você estaria fazendo um contrato de compra e venda. Você estaria decidindo se você vai abrir uma empresa separada ou se você vai seguir com a empresa da pessoa que você está comprando. Você vai determinar a diligência financeira dessa empresa, se está no nível realmente que é o que você está buscando. Se é uma empresa que dá lucro, ok. Se não dá lucro, será que você consegue melhorar aquela empresa para fazer o negócio acontecer? E também essa gestão contratual. Então, meus contratos estão ok com todos os meus vendors, meus contratos estão ok com os meus clientes, meus contratos estão ok com assessorias ou com a franquia. O que é, nesse caso que a gente falou que é a franquia, vai ter um FDD, que é o contrato de franquia, entre outros contratos que, se você vai entrar nessa franquia, é de extrema importância que você leia quais são os termos desse contrato que você está entrando, porque aquele contrato vai redigir toda a atuação dentro daquela empresa, né? Então, você também, de uma certa forma, aquele contrato de franquia, na grande maioria das vezes, se você está comprando aquele negócio, aquele contrato você vai ter que ter uma anuência, eu acho que é a palavra em português, daquele contrato de franquia com a franquia. Então, você vai ter que estar acordando com os termos daquele contrato também. É um contrato complexo, longo e que, na grande maioria das vezes, vai ter a máxima necessidade de ser analisado por um advogado para você saber o que é que você está entrando, né? O que é que você está concordando. Então, acredito que o advogado para compra e venda, ele é essencial, como você disse, em todos os steps, né? Tanto vai ali na negociação, aquela parte de negociação, quanto da futura estruturação do seu negócio, para que você tenha uma assessoria real. Agora, se você está começando o seu negócio do zero, daí é onde a gente vai passar por aqueles pontos básicos, né? Qual é a estrutura comercial, empresarial, que é a melhor para o negócio que eu quero? Será que eu começo com LLC? Será que eu começo com uma Corp? Será que eu começo com uma Limited Partnership, que é uma parceria limitada? Será que eu abro um PA, né? Por exemplo, tem muita gente com PA, né? Que é só uma coisa mais básica. Então, tudo isso vai definir qual é a estrutura empresarial que você vai fazer. Então, você vai conversar e você vai definir isso. E as licenças que o teu negócio venha a precisar. Exato, aí você vai definir também as licenças. Então, normalmente as licenças você vai ser definido baseado em qual tipo de negócio que você vai abrir. Você vai definir se você precisa de alguma estruturação patrimonial também. A gente usou o E2 como um exemplo, mas se existem vários outros vistos que você poderia estar vindo para os Estados Unidos, quais são as minhas responsabilidades fiscais com esses vistos ao abrir negócio e gerar renda nos Estados Unidos, né? E daí, será que eu preciso de uma estruturação patrimonial? Será que se eu morrer amanhã, eu vou ter que pagar 40% de taxa sobre os meus bens nos Estados Unidos porque eu não sou considerado ainda ainda um residente fiscal, né? Que existe essa diferença entre você ser um residente fiscal para propósitos de Receita Federal e você ser um residente permanente americano. Então, você pode ser domiciliado para propósitos de Receita Federal, mesmo que você não tenha uma residência permanente. Mas lógico que nem a Carol, a contadora, né? Ninguém vai lhe garantir que você é domiciliado nos Estados Unidos se você não é um residente permanente que mora aqui. Mas você poderia estar tomando passos para que você realmente demonstre o seu domicílio nos Estados Unidos, para caso que você venha vir a falecer, você não tenha que sofrer uma penalidade de 40%. Ou, mesmo que você esteja sujeita a uma penalidade de 40%, quais as outras áreas, né? Quais são as estruturações patrimoniais que eu posso estar fazendo para, ao máximo, me blindar de taxações
como essa, né? Tanto mesmo quanto FIRPTA ou qualquer outras questões. FIRPTA é um imposto que você tem que reter na base, pode ser 15%, 30%, então varia. Mas se você é um estrangeiro, você tem que estar observando isso para que você não entre nesses potenciais problemas. Então, se você vai abrir um negócio, é também de extrema importância que você tenha um advogado. Você provavelmente vai ter que alugar. Que você faz vai ter um também. contrato social, que o contrato social, você vai estar ali, né, redigindo todos os termos, poder de voto, se a empresa é gerenciada por um gerente, se você tem sócio. Se você tem um sócio, é de extrema importância que você tenha um contrato social bem redigido. Mas também, dentro dessa estruturação, quais são os contratos que eu preciso ter para eu dormir tranquilo, né? O contrato do produto que eu estou vendendo, do serviço que eu estou vendendo, ou o contrato com os meus funcionários. É importante você prestar atenção em confidencialidade, não solicitação, entre várias outras coisas que são relevantes para o seu negócio. Então, realmente estruturar isso e ter aqueles profissionais para lhe ajudar a você ter sucesso no seu negócio, né? E no mesmo jeito que você morava no Brasil, você era um empresário no Brasil, e você tinha um advogado, você tinha um contador, você tinha um corretor. Quando você vem para os Estados Unidos, isso não muda a necessidade, né? A necessidade ela é a mesma. Você vai precisar de um advogado, você vai precisar de um contador, você vai precisar de um corretor, sei lá, seguro de saúde, tantas outras coisas, né, que você precisa. Coisas. Então, terminou dessa parte do... Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas, né, que vêm para cá para trabalhar. Agora vamos falar, embora você seja você é um advogado, você é uma advogada, que eu posso pegar qualquer assunto baseado no que eu te conheço, que eu sei que você vai poder responder. Para as pessoas que usam muito, que abusam de funcionários, ou funcionários que abusam de patrão. Então, aonde eu quero chegar? Patrão que não paga funcionário, ou contratos, por exemplo, eu paguei você para pintar a minha parede, mas daí você não... Contratos mal feitos. Tudo isso eu vou precisar. Quando que eu não preciso de um advogado? O que é pequenas causas aqui nos Estados Unidos? Aqui onde a gente mora, até 8 mil. Até 8 mil. Se eu acho que eu sou um espertão, sem falar inglês, sem me virar, eu posso ir sozinho e tentar... Eu acho que o máximo que você puder deixar as coisas por escrito, melhor. E tem que ser em inglês? Ou eu tenho que pagar para alguém traduzir? Hoje em dia já tá... Como que funciona isso? Se não for em inglês, você vai ter que ter traduzido. Então, assim... Mas pode ser traduzido pelo meu amigo? Não. Ou tem que ser tem que ser, né? Uhum. Mas o máximo que você puder ter escrito, seja em português ou em inglês, melhor. Se é em inglês, melhor. Uhum. Menos gasto, né? Pra você, no caso. Menos pra gasto. você não, pra pessoa. Pra pessoa, pro cliente. Menos gasto. E menos interpretações. Porque pode ser, por exemplo, que a palavra canal em português signifique uma coisa. Pode ser que a palavra traduzida para o inglês não necessariamente tem o mesmo sentido de tradução por mais. Não é traduzir, é interpretar, né? Exato. Então, assim, às vezes que você vê algo sendo escrito em português e daí traduzido, que gera dificuldade muitas vezes, é a outra pessoa dizer, mas a interpretação aqui não é essa. Uhum. Mas também vai depender da circunstância, né? Mas eu te diria que o melhor por escrito, tudo que puder estar por escrito, melhor. E é verdade, por exemplo, dependendo, eu sou o patrão, eu tenho meus empregados. Por que você ri? Porque tu fez falar, cara, eu sou patrão. Eu sou patrão, né? Que eu vou fazer um patrão do mal agora. Olha. Eu sou um patrão, aquele patrão folgado. A maioria dos meus clientes não são patrão folgado. Aí o funcionário está indocumentado, eu fico enrolando, ou subcontractor. Porque eu nem tenho contrato. A gente fala... E é bom vocês assistirem. Nesse meu caso, isso. O cliente era um subcontractor. Então, é bom... Ele é um GC, então ele é um general contractor, mas nesse caso ele aplicou para um bid de um trabalho. Ele ganhou essa oferta e ele foi subcontratado desse outro GC. Então, o que acontece muito aqui, é bom vocês que moram aqui, que vocês sabem que eu tô falando com vocês agora, com meus amigos peãozão que faz muito dinheiro, ou que era empregado e abriu um negocinho e já tá fazendo... Tá começando a entrar. E pra esses outros eu tenho um projeto que eu tô fazendo. Esses daí, mas a gente pode falar outra hora. E a gente vai falar em outro vídeo. É bem importante
ter por escrito. Muito. Deixa eu falar agora. Nesse A gente usa fotos de WhatsApp, de mensagem de texto. Manda traduzir. Mas pelo menos alguma coisa ali por Deixa eu escrito. fazer uma pergunta agora oficial na minha vida acontecendo nesse momento. Não é Tô nada com de medo. ruim, porque eu sou um bom pagador. Eu contratei o Clóvis, que é um subcontractor, para reformar uns apartamentos meus. Ele tá agora, não, agora não deve estar, mas ele tava hoje, tá lá. E ele foi na minha casa, Clavão, vem aqui, ele bateu o papo aqui, no canal, Clavão, preciso ver que eu tô com os apartamentos que precisa reformar. Ele falou, claro, Paulo, pra você eu faço. Vai ser X. Escreveu, eu te mando pelo WhatsApp. X de labor e você, eu dei meu cartão de crédito, a confiança. E você paga os Eu dei meu materiais. cartão pra ele e ele compra o que precisa e vai me mandando pelo WhatsApp as notinhas. Tá? É assim que, por causa que, ó que maluquice. Se parar pra pensar, ele pode pegar meu cartão e explodir. Daí ele não, porque daí eu falo que roubou. Aí eu já vamos dar um BO aqui. Que ele tinha os limites pra gastar. Tem isso também, não tem? Porque você pode, por exemplo, Eu não quando a dei gente vai limite pagar pra as ele. taxas de corte, a gente normalmente pega um credit card authorization, uma autorização de cartão de crédito dos nossos clientes, entendeu? Entendi. E que tem o número do cartão todo mundo. Aí eu tratei com ele, vamos dar um exemplo. Eu tratei com ele 6 mil de mão de obra, por exemplo. E ele ia fazer em 2 semanas. Tô inventando isso, tá, gente? Aí chega, na hora de cobrar, falou, não, Paulo, não, eu ia te cobrar 6. Mas você falou pra eu colocar aquela fechadura, ou então não consegui, demorou pra vir a pia, que eu tô trocando tudo. Mas tinha agora é encanamento 7. da pia. Agora é 7. Eu falei, não. Eu falei, gente, isso eu tô inventando. Mas aí eu falo, não, é 6 que a gente combinou. Não, é 7, é 6, é 7. É 6 ou é 7? Aí é onde eu diria, cadê teu contrato e o que te diz sobre work change orders? A gente não tem, a gente só tem bate-papo no WhatsApp. Aí ele, antes dele fazer, ele te ofereceu o preço. Aí é onde Você viu, gente, Aí como- é que vira o aí. Olha porque dá os... É que eu e o Clóvis, ele era um seguidor meu, uma história bem bonita a minha e a dele, com a esposa dele, com os filhos dele. Ele veio pra cá tem 10 anos, ele era muito pobre e ficou rico. E ele é muito grato por isso, né? A história dele é bem legal. E ele só faz esse trabalho pra mim. Ele falou, só faço isso pra você, Paulo. Mas vocês viram que mesmo assim, a chance de dar errado é gigante. Porque eu nunca faria isso com o estranho. Então, o estranho não vai me sacanear. E eu não vou sacanear o estranho. Mais ou menos. Mais Porque, ou menos. não, o que eu quero dizer é assim, porque o estranho, eu vou me proteger. Quem sabe os nossos podres? Nossos amigos? Mas Você entendeu onde eu quero às chegar? vezes, mesmo se protegendo, vai dar problema. Não é que o contrato vai lhe evitar de dar um problema. Ele vai deixar as coisas mais organizadas se der um problema. Entendi. Porque mesmo se você tivesse um contrato com o Clóvis, mesmo que você tivesse assinado um contrato com o Clóvis, Ele não, pode fazer o que ele quiser de qualquer forma, que é gente. não significa que aquilo vai ser positivo. Mas aquela pessoa assinou um contrato com você, tem uma responsabilidade contratual com você. O que vocês concordaram está por contrato. Outra coisa, outro ponto muito importante de contratos e o porquê que você estaria contratando um advogado é quais são as minhas garantias nesse contrato, como é que eu aperfeiçoo as garantias contratuais. Garantia. Exato. E como é que eu faço isso acontecer da melhor maneira possível. Então, nesses casos, a gente ou tá montando um negócio ou a gente tá comprando um negócio. Agora, se eu vou vender um negócio, eu vou vender esse negócio parcelado, minha primeira pergunta, talvez, pro meu advogado é, eu vou vender, vão comprar minha empresa, 1,5 milhão, vão me dar 250 mil cash e vão me pagar 10 mil por mês. Até os próximos 3 anos. Ou o que for, né? Então, nesse caso, será que não tem notas promissórias a serem escritas, garantias pessoais a serem dadas, garantias de bens a serem dadas? Então, No caso que a pessoa morra. E aí? aí vira parte do, né, talvez do inventário da pessoa. Mas pensa que o contrato ele vai estar te protegendo dessas situações, mas não significa que vai fazer com aquilo dar certo. Pode Aquilo é pra proteger, né? para Ambos. gerenciar as relações enquanto aquele contrato está sendo executado e em caso de quebra contratual. Que é onde dá as brigas. É onde dá as brigas.
É onde você... Dá briga de sócio, dá briga de tudo que é jeito. Pela tua experiência... E sabe por que eu falei isso, gente? Porque você vê, o Paulo, que é calejado, já tomei vários chapéus aqui. Nunca dei chapéu, sou bem honesto. Mas já tomei vários. E mesmo assim, que é do ser humano, talvez, o meu, a gente sempre acaba dando brecha pra tomar mais um chapéu. Não que o colador não dá chapéu, que não... Mas você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes a gente acredita. E não tem nada a ver. Pode ser teu melhor amigo. Nós, incluindo eu. Tem que ter o hábito, negócio. Por que você é minha amiga, doutora, que nós vamos fazer esse contrato? Você acha que isso sim ou não? Não, eu acho que é importante. E o máximo que você conseguir exercitar isso, melhor. Mas na grande maioria das vezes que a gente tá falando, não necessariamente você tá fazendo negócio com amigos. Você tá fazendo negócio, né? A gente diz, tem uma frase em inglês que eu vou lembrar, é arm's length, né? Então você tá, tipo assim, tu vai shake my hand, né? Tu vai apertar minha mão, a gente tem uma certa distância entre eu e você. A gente não necessariamente é aquela unidade familiar ou aquela unidade de amigos, né? E você achar que... Quando tá fazendo negócio. Ou você achar que o seu colega da igreja é seu amigo, também é a sua dificuldade de entender suas relações e não necessariamente a realidade. Entendi. Também tem isso, né? Ah, entendeu? Ainda você tem que tomar uma bronca da doutora. Você acha que teu colega de igreja é teu amigo? Daí nós vamos pra outra coisa, nós vamos pra comportamento humano, doutora. Não, mas eu tô falando a verdade, porque às vezes a gente se apega. Né? A gente se apega a coisinhas assim, não, porque eu conheço essa pessoa. Eu usei a igreja só como exemplo, porque a igreja é maravilhosa, mas dentro da igreja existe uma comunidade. Então, quando eu falo igreja, eu tô falando mais da comunidade no geral, né? E uma coisa é a gente ter amigos, outra coisa é a gente ter colegas, né? E nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo tá buscando o seu melhor. Eles estão buscando o melhor deles. E quando a gente tá vendendo, comprando negócios... Por exemplo, teve uma sociedade que a gente teve que desfazer recentemente, que foi assim, estavam aqui, viraram amigos, começaram uma relação e os contratos foram assinados. E foi um contrato bem básico, isso foi feito, mas pelo menos tinha alguma coisa assinada. E a gente conseguiu se argumentar ali baseado no que estava sendo escrito. As pessoas não fizeram aquilo que eles prometeram, eles tinham começado uma sociedade, os outros entraram com o trabalho, eles supostamente entraram com a grana. A grana, em algum momento, parou. Essas pessoas ficaram apertadas para continuar e precisavam se desfazer dessa parceria para eles poderem seguir o rumo deles, porque essa parceria tava meio que atrasando, sabe? Aí como é que eu boto mais energia nisso se essas pessoas não estão fazendo aquilo que eles disseram que vinham fazer? Sim. Então, às vezes você tem um talento, mas às vezes você não é empresário. Então, às vezes você tem um talento, mas você quer outras pessoas para fazer o negócio, a empresa acontecer. E nesse caso, por exemplo, as pessoas que disseram que ia fazer algo não fizeram. Mas essas pessoas que tinham talento ainda tiveram que pagar 50 mil de volta para essas pessoas, para poder liberar elas do negócio, para elas poderem seguir e tocar o negócio para frente, entendeu? Então, às vezes você vai receber dinheiro de investimento e não vai dar certo, e essa pessoa vai querer o dinheiro dela de volta. Então vai ter... Tem bastante. Tem muita coisa, e por isso que existe essa profissão. Não, e por exemplo, um outro cliente que eu vi hoje, eles negociaram a transferência do contrato de aluguel deles, que tem um atraso para pagar, eles vão ganhar em cima de transferir esse contrato, uma grana bem legal, 140 mil que eles vão ganhar. Mas são duas pessoas mais idosas, a pessoa que cuida do negócio tá com um problema no olho, não tá conseguindo performar. Então, é uma ótima solução para eles saírem desse negócio. Mas ela chegou pra mim e ela disse... Eu tava na minha contadora, eu pedi uma indicação do advogado porque chegou num ponto que ninguém resolvia. Eu preciso de alguém que veja, que resolva, que escreva meu contrato para poder finalizar essa negociação. Então, você pode precisar de um advogado de negócios, na verdade, a qualquer momento. Muitas vezes até eu faço consultas que meus clientes querem trocar uma ideia comigo. Assim, no sentido eu tô com esse problema, eu não sei como resolver. E não necessariamente eu vou olhar pra ti e vou dizer assim, tu nunca teve um advogado nesse problema antes, coloca um advogado aqui agora. Não, porque às vezes pode prejudicar. Porque imagina, tu começou uma relação, não tinha nenhum advogado envolvido. Né? Zero. Aí tô aqui, eu resolvendo contigo, tu tá me dizendo que vai me pagar, mas tu não paga. Aí tu pediu mais 10 dias, aí tu não paga, aí tu pediu mais 10 dias. Aí a pessoa já tá naquela situação assim, poxa, eu vou levar um golpe, esse cara não vai me pagar, vou contratar um advogado. Aí eu sempre pergunto,
Quando é que ele disse que ele ia pagar da próxima vez? Aí a pessoa disse, tal dia. Eu disse, então tá, tu espera até tal dia, se tal dia... Por escrito, bonitinho. Se tal dia não acontecer, aí tu volta pra mim, a gente segue com esse plano, tal. Porque se o advogado ele não tava lá do início, no momento que deu uma briga, talvez você consiga resolver com mais um pouquinho de pressão e você não precisa daquela terceira pessoa ali pra... apavorar e causar aquele drama naquela situação. Mas também não ter um advogado é problemático, entendeu? Porque você nem resolve a situação, começa um litígio, você tem que gastar... Você nem sabe como resolver, senão você já teria resolvido. Mas às vezes você tá esperando um pagamento, aquela pessoa tá esperando algo pra receber aquele pagamento, mas você tá com dúvida se aquela pessoa tá brincando com você ou não, entendeu? Então, às vezes, vale a pena... pegar o advogado, não pra usar o advogado como advogado, mas sim como consultivo. Consultivo. Faço bastante consultivo. A pessoa, às vezes, só precisa de uma orientação. Ou, por exemplo, muita loja de carro que eu tenho de cliente chega, faz uma consulta, diz, não, porque eu tô com esse problema, tô precisando resolver isso aqui. Aí você dá uma ideia da pessoa ir no DMV, resolver um problema, e aí você só vê a pessoa na próxima vez que ela precisa de você. Porque ela vai, resolve, nem te fala nada já. Fala, o que será que aconteceu, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu conversando com a doutora Tatiana da Cunha, e a forma que trabalha no Família, você faz um depósito e é tipo um cartão pré-pago. Sim. Ela falou, vamos dar um exemplo, ela falou, o caso inteiro do divórcio, dando exemplo, gente, é 5 mil. Então você dá 1.000 agora, deposita, eu vou gastar, é mais que isso, gente, mas ele vai acabando e eu vou te avisando, só tem, eu não, a secretária, alguém avisa. Pro advogado de business não é diferente? Depende da situação. Normalmente é disputas, né? É por trabalho ou não? Por hora, É por hora. Mas se eu quiser, que nem eu já falei pro Clóvis, eu falei, Clóvis, filho, essa é a lista do que tem que ser feito. Me dá o preço por aquilo. Se você demorar meio dia ou demorar 10 dias, eu não quero ter surpresa. O advogado, ou você, no caso, pode fazer isso também ou não? Posso. Teria que cobrar bastante alto, e daí vai depender do cliente se ele realmente quer pagar aquele valor montante sai mais de uma caro vez. No caso do advogado? Não, imagina se eu tenho... Eu não sei pra onde é que essa causa vai ir. É diferente, porque não é uma coisa simples, né? Pode ser que a gente chegue num acordo, pode ser que a gente não chegue num acordo, pode ser que eu tenha que passar 2 semanas fazendo um julgamento final daquele caso. Então, assim... Então não é a melhor saída quando fala pro... pode ser pra certos casos. Ou você pode dizer assim, você pode conversar com o seu advogado, às vezes eu faço... eu faço contrato, eu preciso desses 10 contratos, você me cobra X. Sim, contrato é um flat fee. Mas às vezes pra litígio ou disputas, a gente até que tem um flat fee, mas a gente tem um limite de até onde a gente vai. Se é que tu me entende. Tipo, chegou até aqui. Até aqui. Eu vou até aqui com o que a gente já combinou. Muitas vezes dá pra fazer algo assim, porque a gente tem uma ideia do trabalho necessário pra gente chegar naquele ponto do processo. Muito legal. Lembrando que todas as informações da Pinho Law está nesse programa, em todos os programas aqui do canal Perguntas. Vai ter uma parte que tem um arquivinho que você clica, aí abre, tá em ordem alfabética, então o Pinho vai estar lá embaixo. Pinho Law Firm. Bem interessante. E a gente sabe que precisa pra tudo. A gente pode ficar falando até amanhã. Me dá um exemplo de um caso. Aí um caso que alguém se passou por uma coisa que não é. Porque aqui tem muito. Aqui a gente sabe, tem pessoas que se passam por advogados. A gente viu o último caso, teve pessoas que se passaram por esteticista sem ser licenciado. Tem advogado do Brasil que fala que é advogado. Tem alguns. Hã? Tem alguns. Tem vários, né? Tem dentista que a gente sabe que faz no quarto de casa. Pronto, um caso recente, bem interessante. Não é litígio ainda, é pré-litígio, então a gente ainda tá em negociações. Mas esse cliente, ele tá abrindo um restaurante. Esse restaurante, ele tem que contratar pessoas para fazer a construção do restaurante. Então, ele, ao invés de ele ir diretamente, vamos supor, no construtor e contratar o construtor, no arquiteto e contratar o arquiteto, no engenheiro e contratar o engenheiro, ele contratou um consultor que meio que faz tudo. Ele faz tudo, não que indica tudo. Não, e os contratos basicamente, não tem contrato de construção com o meu cliente, só tem o contrato de consultoria da pessoa envolvia um contrato com o construtor.
mas não tem nada diretamente. Mas essa pessoa que trabalhava para tirar os permits, essa pessoa que também era dona da empresa de engenharia, o que nos leva a pensar que tem muito... em inglês a gente fala licensing renting, né? Ou seja, você tá alugando a sua licença para outras pessoas trabalharem com ela, o que não pode. E aqui a gente vê muito disso, né? Vê muito disso, muito. Então, por exemplo, eu não sou a construtora, eu não sou o engenheiro, mas tu me contrata e eu te coloco em contato com todas essas pessoas. Você pode até contratar alguém para lhe passar todos esses serviços, mas essa pessoa ela não pode estar alugando a licença de outras. Não pode ela fazer em nome... Não, ela não pode fazer em nem nome, a não ser que ela seja uma funcionária dessa empresa ou alguma coisa do tipo, né? Mas na maioria dos casos não é. Como você quis dizer, neste caso específico, porque eu não sou um general contractor, eu sou o Paulo Paternos, por exemplo. Sou eu aqui, Paulo aqui. Eu não posso... Aí você quer reformar o teu escritório, Pinholói. Você sabe que o Paulo conhece um monte de gente. Tô precisando. Não, tá lindo lá. Você reformou agora há pouco tempo, menino. Vou reformar. Acabou de reformar, tem o quê? 2 anos, é isso? 2 anos já faz? A gente já discutindo, não tem que reformar nada não, menino. Vamos lá. Aí você não pode falar, Paulo, você conhece tantas pessoas, você não quer tomar conta dessa obra pra mim? Eu não posso. Então, a questão é que, assim, eu tenho responsabilidade... Eu sou o construtor. Eu tenho responsabilidade sobre aquela obra, certo? Eu não posso simplesmente dizer, tá aqui minha licença, venda o que você quiser, toque a obra como você quiser. Nesse caso, o cliente não tinha nenhum contrato com o construtor. Nesse caso, o cliente nunca falou com o construtor. Nesse caso, a pessoa que aplicou para todos os permits é a indivíduo, não é o construtor. Então, assim... Eles estão dizendo que ela tem uma relação empregatícia com ele, mas ele não tem. Claramente, dentro dos fatos do caso, você sente, você sabe que ele tá alugando a licença dele. E isso acontece direto aqui, gente. Direto. E não se pode e você não pode. Da cadeia, que a gente sabe teve pessoa próxima nossa que foi pra cadeia por isso. Ou não foi por isso. Mas eu acho que ele se representou como uma profissão que ele não era. Exato. E nesse caso, eu não sei se ela está se representando, mas poderia ter uma penalidade criminal. A nossa civil, a gente quer resolver nosso problema, né? Então, o que é que isso acarreta? Isso acarreta reclamações no DBPR, que é o DBPR, que é o Department of Business, é que regula essas licenças, certo? Gera problema, gera litígio, então... Gera custos. Então, quando você... O meu cliente, ele poderia ter ido direto em qualquer outro construtor. Ele não precisava ter passado por todos esses aborrecimentos, porque causou problema nas obras. Ele não conseguiu o que ele queria no tempo. O aluguel dele já tá vencido e o negócio não tá aberto. Então, quando você pensa que eu poderia ter ido direto num construtor, poderia ter resolvido minha vida, não... Pensa também que tem um custo adicional aí, porque tem uma outra pessoa envolvida. Sim, com certeza. Né? E que eu poderia ir na pessoa licenciada, que é a pessoa que eu tô buscando diretamente, ao invés de ter que me meter com 300 consultores até chegar no construtor, entendeu? E poderia ser dessa forma, mas não foi. E causou problemas nas construções. O aluguel dele já tá vencendo todos os meses. A gente sabe que aluguel de restaurante são muitos $1.000 por mês, principalmente ainda se é um espaço bacana, um lugar bom. E o dinheiro da obra, e o negócio não tá aberto, não tá gerando, não tá retornando dinheiro. Qual que é a lição? Exatamente. Para essa pessoa que foi. A lição provavelmente, se esse cliente tivesse ido no nosso escritório e a gente tivesse analisado esses contratos, a gente teria dito, tá, mas cadê o teu contrato do construtor? Quem é teu construtor? Quem é essa pessoa aqui no meio? O que é que essa pessoa vai fazer pra ti? Vale a pena tu pagar o que tá sendo prometido aqui ou não? Né? Existe algum disclosure que essa pessoa ganha comissões dessas outras pessoas envolvidas? Porque também tinha o realtor envolvido, que foi que indicou, que foi... Entendeu? Então, assim... eu acho que se você tem uma pessoa para conversar sobre as coisas que você tá fazendo, uma pessoa, especialmente pessoas que têm certa experiência em negócios, né, eu digo na minha área de direito empresarial, você sabe o que é que acontece no mercado. Entendeu? Então, você consegue orientar o cliente de diversas formas porque você já viu aquele filme.
Ou você pode nunca ter visto aquele filme, mas a sua experiência de todos os outros filmes que você já viu lhe leva a um pensamento lógico daquela situação. E o advogado, eu acho, principalmente o advogado empresarial, ele vai lhe levar nisso. Mas voltando pra tua pergunta, que é o que é que tu vê de sendo feito errado, que dá errado, muitas vezes a gente bate na tecla de licenças, de construção, de várias... contratos que talvez eram de investimentos e que não poderiam ser feitos dessa forma, entre outras coisas. Por isso que eu falo, gente, é muito mais barato você contratar um advogado que já vai ver isso logo na frente do que deixar para qualquer coisa depois. O consertar na vida, em todas as áreas da nossa vida, na saúde, né, nos negócios, com filhos, sempre deixar para depois. Pode custar muito mais caro e às vezes pode custar tudo. Né? Tudo que às vezes você vem por uma coisa e você pode perder tudo por uma coisa mal feita e mal pensada. E a importância do planejamento. Você faz planejamento também ou não? Não é uma coisa que você mexe? Planejamento de negócios? De negócios. Uhum. Sim, para alguns clientes. E a gente também atrela a certos planejamentos tributários com os nossos contadores parceiros. Gente, eu acho que deu para mais alguma coisa que acha importante a gente falar neste programa. Porque a gente pode ficar falando até amanhã. Se você for começar um negócio nos Estados Unidos, pense no que é que você quer começar, qual o valor investido, se isso faz sentido. Busque o mercado, busque pessoas que né, são relevantes e que você sabe que você pode fazer negócio. Não transfira dinheiro para a conta de qualquer um, de qualquer jeito. As coisas não funcionam assim. Existem formalidades necessárias para fazer isso acontecer. Segure o seu dinheiro que foi trabalhado duro para chegar. E a gente vê, às vezes, fraudes acontecendo na cidade. Não só em Orlando, como qualquer outro canto dos Estados Unidos. Que poderiam ser evitadas. Se você está comprando um negócio, faça a diligência desse negócio. É muito importante que você entenda se esse negócio está numa posição lucrativa ou não para você. E formalize seus contratos e contrate um bom advogado e contador para que você tenha sucesso, pelo menos a base de sucesso para os seus negócios. É isso aí. E eu, para terminar aqui, primeiro, muito obrigado. Obrigada a você. Sabe que eu amo você, que você não está aqui por acaso. É um amor de muitas datas que eu tenho com essa advogada maravilhosa, que é minha amiga também. E eu vou falar para vocês outra coisa. Para vocês que não conhecem ninguém, lembra, eu sou neutro. Eu sou neutro em que sentido? Eu vou te indicar meus parceiros. E os meus parceiros são todos sólidos. Se você olhar na foto, que tá uma foto ali atrás, não tem aventureiro, não tem gente que acabou de começou ontem. São todas pessoas que eu confio. E se você pode, eu não ganho nada a mais ou a menos. Eles pagam para fazer propaganda aqui no canal Perguntas, porque são meus amigos, nem que eles precisam, eles já são tudo book. Eles fazem isso porque eles gostam do que eu faço e eles querem apoiar. A gente ama, Paulo. A gente porque vocês me amam também e gostam de apoiar o movimento que a gente faz. Né? Não só aqui, em outros movimentos que a doutora Izzy participa, que todos eles participam. Cara, pode entrar em contato comigo, entra direto com eles. Fala assim, você lá no canal, pode usar meu nome. Que eles gostam de saber também. Né? Fala, lá no canal Perguntas, como que você pode me ajudar? E eles estão para ajudar você, eu tenho certeza absoluta. Doutora Izzy... Hoje eu tive, por exemplo, uma consulta bem legal, total consultiva. O cliente, são 2 clientes, estão pensando em fazer um condomínio de casas aqui, mas ainda nem sabem aonde, nem sabem exatamente o que é que eles querem, mas queriam ter uma visão mais 360 de como é que as coisas funcionavam. Tanto no âmbito imigratório empresarial quanto empresarial. Então, essa parte consultiva, ela super... Ela dá uma clareada na cabeça da pessoa para a pessoa seguir nos próximos passos. Ela também é uma parte do direito empresarial bem interessante. Porque é bem diferente vir passear na Disney 300 vezes e achar que conhece Orlando. Achar que conhece as coisas, ficar em casa de passeio, vir aqui só para gastar. Uma coisa é vir para passear. Quando nós vamos, a doutora Izzy, muitos dos nossos amigos, nós vamos pro Brasil. O Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. Não é, Naná? Eu amo. Tu vai lá com grana pra gastar, pra se divertir. Não tá pensando em família, dinheiro, não tá pensando na segurança. A gente tá nos melhores lugares, gastando, comendo, se divertindo, vendo a família, matando saudade. O Brasil é top. É a mesma coisa quando vocês vêm aqui pra passear ou pra ver, né? Agora, morar aqui, gerar dinheiro aqui, é trabalhoso. Bem trabalhoso. Muito trabalho.
Não é uma coisa... É coisa séria, que não é perfeito. Aqui tem um monte de coisa errada que eles veem que os advogados... Litígio atrasa. A litígio atrasa, não acontece do dia pra noite. Você não vai ter seu dinheiro no bolso se você não tiver garantias pra esse dinheiro. Pensa que a gente também é um ponto importante. Você tá vindo para um mercado aberto. Não é? Então, essa muito... Competitivo aqui. É bem competitivo, mas também... essa coisa bem patriarca do direito te preservar de todas as maneiras, não é real aqui. Você assumiu riscos. E quando você assumiu esses riscos, né, você é um adulto que assumiu esses riscos. E se você não teve as seguranças necessárias no seu contrato, você assumiu aqueles riscos. Também tem isso. É isso aí. Contrato aqui, geralmente, se for muito bem feito, ele te amarra. Já era. Eu não quero nem negociar. Se eu tiver um contrato bem feito pela doutora Izzy, você pode chorar. Já ganhei. Pra que eu não tenho que negociar contrato? Mais. Eu já ganhei, eu vou atrás do teu último centavo. Eu não, ela vai. Até o final da tua vida você vai me pagar. Por isso que é importante você sempre consultar. Mas, se você achar que você é espertão, faz o que você quiser, a vida é tua. Nós estamos terminando aqui e nós fazemos esse bate-papo. Eu tento me proteger da minha forma, a doutora Izzy da dela. Nós cometemos erros às vezes, né? Mas entre em contato que você não vai se arrepender. Prometo. Doutora Izzy, muitíssimo obrigado mais uma vez. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero ter compartilhado alguma coisa que vai melhorar o seu negócio aqui nos Estados Unidos. É isso aí. Se você pensa em ter, você vai ter, porque os brasileiros são todos. E não importa se é um... Deixa eu falar outra coisa bem rápido, porque a gente não vai terminar nunca isso aqui. Não importa se você vai abrir uma companhia de limpeza, você começando sozinha, ou se você vai abrir uma empresa com 200 funcionários. Não importa. Você que vai abrir uma empresa de limpeza, faz só uma consultoria. Tenta entender como se proteger, quais são os seguros que você precisa, qual tipo de empresa que você deve abrir, qual contador que você deve buscar, né? Porque tudo no final. Lembra, nós somos imigrantes. Você que chegou, ainda está com esse negócio. Até você pegar teu passaportezinho azul, escrito United States of America, você quer estar o mais redondinho possível. É isso, né? É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, doutora. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.